Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar os capítulos 22 e 24 do livro de vocês. Isso mesmo, 22 e 24. 23 não, porque 23 é o capítulo que vai tratar apenas de exercícios, tá? E como o 22 e o 24 falam sobre conjunções, decidi trazer tudo num vídeo só, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é conjunção, tá? Conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações ou dois termos de uma mesma oração. Normalmente, introduz uma ideia básica que justifica suas subclassificações. É um elemento extremamente importante na construção da coesão e da coerência de um texto que um texto deve apresentar. Então, a conjunção nada mais é do que aquela palavrinha da classe gramatical, né? Aquela classe gramaticalzinha responsável por unir duas orações, ok? Nós temos conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas são classificadas em 5 nomes diferentes: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Como seus próprios nomes já dizem, aditiva vai dar ideia de adição, alternativa de alternância e assim por diante. As aditivas introduzem a ideia de adição, e os seus principais conectores aditivos são e, nem, mas também, como também, não só, mas também, não apenas, mas também, e assim por diante. Tá? Tudo que der ideia de adição vai ser conjunção coordenativa aditiva. Exemplo: ele não só frequenta museus, mas também vai muito ao teatro. Então, ele une duas situações: vai ao museu, tá? E ao teatro. Ele frequenta ao museu e vai ao teatro. Duas ações ligadas, né? Duas ações verbais também, duas orações ligadas por conjunções coordenativas. Adversativas introduzem a ideia de oposição. Os elementos conectivos são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Exemplo: pendura sim como uma mocidade, que a si mesma se sobrevive à esperança, mas a mesma esperança o tédio invade, e a mesma falsa mocidade cansa. Então, é a mesma coisa se eu disser, fui à escola, mas cheguei atrasado. Adversidade, ok? Observação: as conjunções adversativas normalmente são antecedidas por vírgula. Então, todos esperavam por ele, vírgula, mas acabaram desistindo, ok? Observação 2. A conjunção e pode assumir valor adversativo quando nitidamente ligar algumas ideias opostas. Então, olha, ela é riquíssima e vive devendo a todo mundo. Não bate muito bem, não é? Então, aí o e faz papel de conjunção adversativa. Alternativas introduzem a ideia de alternância. As principais construções se fazem com a repetição de elementos como os seguintes: ou, ora, ora, quer, já, entre outros. Exemplo: as setas dos pitiguaras já caem do céu, já voam da terra, e se embebem todas no seio do inimigo. Cada guerreiro tomba crivado de muitas flechas, com a presa que as piranhas disputam nas águas do lago. Então, aí um trechinho de Iracema, de José de Alencar. Então, aí, já caem, já voam, tá? Explicativas. Introduzem a ideia de explicação. E os principais conectores são porque, que, pois, antes do verbo. É muito importante que a gente preste atenção no pois. Quando o pois vier antes do verbo,
ele vai ser uma conjunção explicativa. Agora, se o meu pois vier depois do verbo, ele vai ser uma conjunção conclusiva, tá? Agora, temos outros também conectores. Visto que, já que, uma vez que, como, o como sendo no início da frase, ok? Observação. As conjunções explicativas usualmente são antecedidas por vírgulas. Então, precisamos nos apressar, pois o tempo é curto. Ok? E conclusivas introduzem a ideia de conclusão, como seu próprio nome já diz. As principais conjunções são logo, portanto, pois, após o verbo, como eu estava dizendo, e então. Então, penso, logo existo. Tá? Agora, lá no capítulo 24, nós começaremos a ver as conjunções subordinativas, tá? Elas são chamadas de conjunções subordinativas adverbiais. E diferente das coordenativas, que são 5, as subordinativas adverbiais são 9, tá? Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, proporcionais, temporais e finais. Então, vamos lá. As conjunções subordinativas adverbiais são palavras que, ao ligar as orações em um período, introduzem as chamadas circunstâncias, tá? Na realidade, elas iniciam orações de valores sintáticos e semânticos equivalentes aos de adjuntos adverbiais, chamadas de subordinativas adverbiais. Então, vamos lá. Causais introduzem a ideia de causa e as principais conjunções ou locuções conjuntivas são porque, visto que, já que, uma vez que, como, dado que, posto que, desde que. Exemplo. Resolveu ficar em casa porque ficou com medo do tumulto das ruas. A causa dela ter resolvido ficar em casa foi o medo do tumulto nas ruas, ok? Condicionais. Introduzem a ideia de condição e os seus elementos conectivos são se, caso, desde que, uma vez que, contanto que, a menos que, a não ser que. Exemplo. Se você ficar limpando a casa, não me levanto nem pago a despesa. Então, aí é a condição, né? Concessiva. É a circunstância introduzida por essas conjunções ou locuções, né? São a concessão. A concessão é a quebra de expectativas provocada por aquilo que vai conter na outra oração. Ou seja, eu espero uma coisa e de repente acontece outra. Isso é a concessão, tá? Seus principais conectivos são embora, mesmo que, ainda que, por mais que, se bem que, sem que, conquanto, malgrado, posto que e outros. Exemplo. Ainda que eu fosse milionário, não gastaria em bobagens. Eu tenho muito dinheiro. Eu posso gastar com o que eu quiser. Então, mas ainda que eu seja milionário, não vou gastar com bobagens, tá? Embora pareça jovem, ela já tem certa idade. Ok? É a quebra aí de expectativa. Consecutivas. Esses conectivos indicam consequência. A principal conjunção consecutiva é que, em correlação com tal, tanto, tamanho e tão, que aparece na oração principal. Exemplo. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Outro exemplo. É tanta a saudade que não vejo a hora de voltar para casa. Então, percebam que o que está sempre presente, correlacionado ao tanto, tanta, tal, tamanho, tão, ok? Conformativas. Introduzem ideia de conformidade, concordância, correspondendo à locução conjuntiva de acordo com.
Então, alguns exemplos são como, conforme, segundo, consoante. Exemplos. Como apregoam os poetas românticos, viver é morrer devagarinho. Então, segundo apregoam os poetas, conforme dizem os poetas e assim por diante, tá? Comparativas introduzem a ideia de comparação e as principais conjunções são que, do que, em correlação com mais e menos, qual em correlação com tal, quanto em correlação com tanto, como e feito. Exemplo. Ela é mais compreensiva do que ele. Sabe menos que o irmão. Os carros da Fórmula 1 são rápidos como cometas. Então, sempre fazendo aí essa ideia de comparação entre dois termos, tá? Temporais são aquelas que caracterizam o tempo em que se dá o fato descrito na outra oração. As conjunções são quanto, enquanto, logo que, assim que, antes que, sempre que, desde que, até que, mal significando logo que, apenas significando também logo que e tão logo. Exemplo. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos para você. Sempre que ela ouve essa canção, emociona-se. Então, sempre, enquanto, até que e assim por diante, tá? Finais introduzem orações que exprimem a finalidade do fato ou ação presente na oração principal. E as conjunções são para que, a fim de que, porque e entre outras. Exemplo. Seja dono da sua boca para que não seja escravo de suas palavras. E proporcionais, que são aquelas que vão trazer ideia de proporção. Aparecem isoladamente ou em construções marcadas por correlações. E as principais conjunções são à medida que, à proporção que, ao passo que. As estruturas correlatas, no caso, são quanto mais, mais, quanto mais, menos, tanto maior, tanto menor, entre outros. Exemplo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. À medida que o tempo passa, compreendemos melhor a importância dos pequenos momentos. Mais longe a pessoa amada, maior a saudade que sentimos. Tá bom? E ainda temos de quebra a conjunção integrante, que vai ser aquela que vai iniciar as orações subordinadas substantivas, tá? As orações subordinadas, as conjunções integrantes, são que e se, tá? Essas duas conjunçõezinhas. Então, vamos lá. Que indica certeza e se indica uma dúvida. Exemplo, espero que todos se mantenham atentos. Não sei se você conhece a minha cidade. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um beijinho e tchau!